Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste e a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer a esse momento de estar aqui substituindo meu colega, Arleuda Silveira, que assume o posto como prefeito da cidade, e sabemos da responsabilidade que ele tem em substituir o nosso prefeito Clésio Salvaro, e aqui também espero contar com todos para que a gente possa conduzir os trabalhos desta casa. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. João 14. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para todos. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejais junto comigo. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Expediente, moção de aplauso 53-2021, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de decreto legislativo 5-2021, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projeto de decreto legislativo 6-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento 658-21, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicações 1201-21 a 1204-21, de autoria do vereador Zário Casagrande. Indicações 1205-21, 1206-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 659-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 660-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicações 1207-21 e 1208-21, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação 1206-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Requerimento 661-21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicações 1210-21 e 1211-21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação 1212-21, de autoria do vereador Edilson Medeiros. Indicações 1213-21, 1214-21, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 662-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento 663-21, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações 1215-21 a 1221-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 664-21 e 665-21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimentos 666-21 e 667-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações 1222-21 e 1223-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 668-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 1224-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 1225-21, de autoria do vereador Márcio Darós. Requerimento 669-21, de autoria do vereador Márcio Darós. Requerimento 670-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 1226-21, de autoria do vereador Márcio Darós. Indicação 1227-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações 1228-21, 1229-21, de autoria do vereador Márcio Darós. E indicação 1230-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Fará uso deste espaço, por solicitação da vereadora Roseli De Luca, o senhor Aldinei Potelec, ex-vereador, diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Criciúma. Cederam o tempo esta vereadora, a vereadora Roseli De Luca, os vereadores Márcio Darós, Antônio Manuel, Salésio Lima, Manuel Rosengue, Obadias, Jair Alexandre e Paulo Ferrarese.
Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Bem-vindo. Eu convido para fazer as boas-vindas a vereadora Roseli De Luca. Boa tarde, senhora presidente, aos membros da mesa, vereadoras, vereadores, ao público que está aqui, todos que nos assistem. Desejar boas-vindas ao ex-vereador Aldinei Potelec. A semana passada, a Prefeitura de Criciúma, ela lançou um projeto muito bacana, é a segunda edição do Inova Criciúma. Então, eu fui no lançamento e é um projeto tão legal que precisa da divulgação, a população tem que saber, para os interessados virem se inscrever, né? E é bom para o desenvolvimento da cidade, numa época dessa que nós precisamos que a nossa cidade se desenvolva, que esperamos que estejamos começando um tempo pós-Covid. Então, o vereador, né, o ex-vereador, bem-vindo a essa casa, né, o retorno a essa casa, para explanar e tirar as dúvidas nossa e das pessoas também, para que muitas pessoas se inscrevam, para que tenhamos boas ideias no Inova Criciúma. Dispõe de 31 minutos e meio, Aldinei. Pode ficar à vontade. Obrigado, vereadora Roseli, pelo convite. Quero cumprimentar aqui a nossa vereadora presidente, a Giovana. Em nome da vereadora Giovana, cumprimento todos os vereadores. Em especial, agradeço o convite da vereadora Roseli e todos os vereadores que cederam o seu tempo para a gente falar sobre esse programa, o programa Inova Criciúma, que lançou, então, o seu segundo edital do Inova Criciúma, que prevê, então, a gente poder contemplar, selecionar 10 projetos de startups da nossa cidade e da região para que possam ser aportados recursos do Fundo Municipal de Inovação. O programa Inova Criciúma, ele surgiu a partir da aprovação da Lei de Inovação em 2018, que essa casa, e eu estava aqui como vereador, e muitos dos vereadores que estão na atual legislatura estavam lá também, na legislatura passada, vereador Zairo, e nos ajudaram a aprovar a Lei de Inovação, que criou, então, o Conselho Municipal de Inovação, que criou o Fundo Municipal de Inovação, que criou o programa, o Plano Municipal de Inovação, do qual a Prefeitura tem feito no seu interno da Prefeitura, muitas ações que a Prefeitura tem implantado internamente, desde a consulta prévia online, né, o uso da tecnologia para facilitar a vida do cidadão. Então, o consulta prévia online, a prova digital na aprovação de projetos arquitetônicos, de licença de construção, de reforma. A gente está trabalhando para a implementação de mais serviços nessa área, como também agora, recentemente, e aí as duas vereadoras aqui, tanto a vereadora presidente quanto a vereadora Roseli, que são da área da educação, a Prefeitura implantou também o GPS Escola, onde o pai pode acompanhar o seu filho desde o momento que ele sai da escola, pega o transporte escolar, vai para a escola, retorna, o pai pode acompanhar diretamente pelo seu smartphone, através de um aplicativo, e tantas outras inovações e ferramentas e soluções que o município, que a Prefeitura está implantando no seu dia a dia para facilitar e melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão. O outro exemplo de inovação que a Prefeitura implantou é o transporte por aplicativo de pacientes que precisam fazer hemodiálise, fazer fisioterapia, que antes a Prefeitura utilizava os veículos da saúde, né, onde um veículo passava pegando 3, 4, até 5 pessoas para trazer aqui para o hospital, para levar na clínica para fazer a fisioterapia, e essas pessoas
tinham que ficar esperando umas às outras esperarem fazer o tratamento, para que então, depois que todas daquele roteiro fizessem o tratamento, pudesse voltar para casa. E hoje, com o transporte por aplicativo, você individualizou, você humanizou, e você, inclusive, diminuiu o custo do transporte desses pacientes. Então, é só um pouco do que os vereadores possam ter de ideia daquilo que a Prefeitura começou a trabalhar e implantar a partir da aprovação da Lei de Inovação. E, como eu falei, criou também o Conselho Municipal de Inovação e o Fundo Municipal de Inovação, que aí vem, então, o edital do Inova Criciúma, e esse ano, então, acontece o segundo, aconteceu agora na quarta-feira passada, no dia 8 de setembro, o lançamento do segundo edital do Inova Criciúma, do qual, então, a vereadora Roseli esteve representando todos os vereadores no lançamento. E o Fundo Municipal de Inovação, o segundo edital do Inova Criciúma, prevê, então, selecionar 10 projetos de startups locais, que receberão aí um aporte financeiro de R$25 mil. A primeira edição já aconteceu em 2019, foram 10 projetos, 10 startups selecionadas, das 10, 6 ainda estão em atividade, estão funcionando. Tivemos uma das startups que está lá incubada na Unesc, na incubadora da Unesc, que recebeu um prêmio da FAPESC, que é o pessoal da Regenere, que trabalha com recuperação de feridas, né, através de nanotecnologia. Então, é um tratamento que essa startup de Criciúma, que recebeu investimentos de 2019, também na ordem de R$25 mil, desenvolveu e que recebeu o prêmio da FAPESC e que já está prestando serviço para vários municípios do sul catarinense. Inclusive, estamos em tratativa para que eles também possam atuar na própria Prefeitura de Criciúma, junto lá do ambulatório de feridas, justamente para melhorar e acelerar o tratamento de feridas. E tudo isso foi possível, né, grande parte porque essa startup participou, então, do primeiro edital de Nova Criciúma, e hoje, então, estamos lançando o segundo edital. Lançamos no dia 8, quarta-feira passada. Nós preparamos um pequeno slide, uma apresentação. Se é possível colocar para a gente falar um pouco mais? Isso. Já está ali. Isso. Já está no final. Volta. Está lá no obrigado, tem que voltar. Isso, pode voltar, mas até o começo. Isso, vamos lá. Então, o Inova Criciúma, então, como eu falei, foi criado pela Diretoria de Desenvolvimento Econômico do município de Criciúma. O programa Inova Criciúma atua no fomento da atividade econômica e tecnologia com foco na inovação na cidade de Criciúma. E o Inova Criciúma também, bem como o Fundo Municipal de Inovação, tem origem a partir da Lei 7.375 de 2018, do qual, como eu falei, essa casa já aprovou a Lei de Inovação. Pode passar, por gentileza. O edital, então, do Inova Criciúma prevê R$250 mil na forma de recursos financeiros, de custeio, oriundos do Fundo Municipal de Inovação, são recursos próprios do município, então, o município de Criciúma não tem recursos de fora, são recursos do próprio município que serão aportados em 10 inovadoras com CNPJ constituído. Isso foi uma mudança, inclusive, que foi feita do primeiro edital para esse edital agora, porque no primeiro edital nós premiávamos única e exclusivamente ideias. E aí nós tivemos problemas e atrasamos, inclusive, o município acabou até atrasando o pagamento, os repasses do recurso e tudo mais, e inclusive dificultou também na prestação de contas, porque muitas das ideias, vereador Daniel, sequer tinham um CNPJ, uma startup mesmo constituída. Então, isso fez com que atrasasse o repasse, dificultou, né? Então, nós colocamos como uma das necessidades, um dos critérios, é que, de fato, ela já tem que estar constituída, né? Tem que ter um CNPJ, a startup ela tem que estar constituída, tem que ter um CNPJ para que, então, ela possa participar. Pode passar, por gentileza. Então, serão selecionados 10, né? Os recursos financeiros serão financiados, então, projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de interesse da indústria local,
do comércio e da administração pública municipal nos seguintes eixos. Aí foram definidos 4 principais eixos, do qual, então, as startups poderão apresentar ideias, soluções. No eixo de produtos e equipamentos, então, a startup tem um produto novo a ser oferecido, tem um equipamento novo a ser oferecido, tanto para a administração pública, tanto para a nossa indústria local, tanto para o nosso comércio local. Né? Também na área de software e aplicativo, a startup desenvolveu um novo software, desenvolveu um novo aplicativo que vai solucionar um problema, vai melhorar a vida do contribuinte, vai melhorar a vida do cidadão, vai ajudar o nosso setor produtivo. Ele pode apresentar também essa ideia. Também na área de eficiência na gestão pública, né? Acho que quando a gente fala de recursos públicos e eficiência na gestão pública, um exemplo que eu acabei de trazer é o transporte por aplicativo dos pacientes do SUS, né? Daqueles que precisam fazer fisioterapia, algum tipo de tratamento. Né? Tu acabou individualizando, humanizando o processo, fazendo com que, inclusive, a gente pudesse diminuir o custo desse paciente, mesmo sem perder a qualidade, pelo contrário, melhorando ainda a qualidade do atendimento desse paciente. Então, projetos na área de eficiência da gestão pública e ideias também na área de eficiência na prestação de serviço à comunidade e ao cidadão. Então, esses são os 4 principais eixos que as startups locais, e aí quando eu falo startups locais e regionais, no primeiro momento, vereadores, qualquer startup de Criciúma ou da região vai poder fazer a sua inscrição. Ela não precisa, no primeiro momento, estar sediada na cidade de Criciúma. Se a ideia dela for selecionada, né, e aí a banca que vai selecionar as ideias é uma banca constituída por 5 membros do Conselho Municipal de Inovação, dentre eles um membro da Unesc, um membro da SATIC, porque hoje essas ideias têm que estar obrigatoriamente incubadas ou na Unesc ou na SATIC, né? A nossa universidade e o nosso Centro Tecnológico da SATIC vão receber essas incubadoras lá, justamente para fazer o acompanhamento, o monitoramento, a mentoria, a orientação, para que a ideia se torne, de fato, um negócio e evolua, e cresça, e se desenvolva, e dê certo. Então, são 2 membros, um membro da SATIC, um membro da Unesc, um membro da Fiesc, um membro da SIC, representado pelo Núcleo de Base Tecnológica da SIC, e um membro da Prefeitura Municipal de Criciúma. Essa é a banca, essa é a comissão que vai avaliar essas ideias, né, que serão, então, que nós vamos receber, que serão encaminhadas, então, para buscar esse recurso. Como eu falei, das 10 ideias, das ideias que a gente vai receber, serão selecionadas 10 ideias, essa comissão vai selecionar, e no primeiro momento, como eu falei, não precisa necessariamente estar sediada em Criciúma. Uma vez selecionada, aí sim, a startup precisará transferir o seu CNPJ para a cidade de Criciúma por conta disso, porque ela tem que estar incubada dentro da Unesc ou dentro da SATIC, que daí vai ser por conta da própria startup que for selecionada. As inscrições estão abertas, pode passar, por gentileza? As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro, então, do dia 8 da semana passada até o dia 24 de outubro, as inscrições dos interessados estão abertas, a gente vai estar recebendo as inscrições, e depois, lá no dia 11 de novembro, então, serão divulgados as ideias selecionadas, e aí que receberão, então, o recurso e vão assinar o termo de cooperação, e aí essas empresas, essas startups selecionadas terão até 90 dias para fazer a prestação de contas do recurso que elas irão receber. Lembrando também que o edital ele prevê que, uma vez essa startup que recebeu o recurso, ela, digamos assim, ela seja vendida num período de 5 anos, 3% desse recurso que ela obtém com a venda
ela deve retornar para o fundo municipal, justamente para que, em médio e longo prazo, o próprio fundo municipal, vereador Kaminski, ele possa se retroalimentar e não depende só única e exclusivamente do dinheiro público, mas sim que as próprias startups que receberam o recurso do município, elas, de uma certa forma, elas contribuem para que outras startups também possam estar, e outras ideias inovadoras possam estar sendo incentivadas e assim acontecer um retroalimento, né? O fundo ser retroalimentado pelas próprias ideias, pelas próprias startups que receberam recursos do Fundo Municipal de Inovação. Só uma outra informação, que não é referente ao edital, mas que é importante para nós como cidade de Criciúma. A cidade de Criciúma, nós recebemos o relatório do Connect Smart Cities, um portal que avalia as cidades inteligentes do Brasil, e dentre vários critérios, vários indicadores que ela avalia, no que diz respeito ao empreendedorismo, no ano de 2020, 2021, a cidade de Criciúma foi considerada a cidade mais empreendedora do estado de Santa Catarina. Nós ficamos à frente, inclusive, de Florianópolis, de Jaraguá, de Joinville, de Chapecó, de Itajaí, né? Foram 637 municípios brasileiros acima de 50 mil habitantes que foram avaliados, e no quesito empreendedorismo, em Santa Catarina, Criciúma ficou na primeira posição, o que nos enche de muita alegria, porque é um reconhecimento do trabalho do nosso povo, da nossa gente, que é bastante empreendedor. O povo de Criciúma é bastante empreendedor, e nós não temos dúvidas que, com iniciativas como essa, como do edital de Nova Criciúma e outras iniciativas que nós estamos preparando lá no desenvolvimento econômico, a gente vai fazer com que a cidade cresça e se desenvolva cada vez mais. Então, basicamente seria isso acerca do edital do Inova Criciúma, né? Mais uma vez agradeço o tempo e deixo aberto para os colegas, para os vereadores aí, se quiserem fazer algum questionamento. Não tem nenhum questionamento, então, na verdade, desejar, né, vereador, ex-vereador, nosso colega Aldinei Potelec, desejar agradecer, né, sempre que procuramos a secretaria, somos muito bem atendidos. Acredito que é porque você esteve aqui como vereador e sabe como é, né? A gente está sempre lá pedindo. Então, agradecer pelo seu trabalho e que venham aí várias ideias excelentes para a nossa Criciúma e que tenham bastante inscrições, né, para o Inova, tá? E os trabalhos estão suspensos até 5 minutos para que nós possamos nos despedir do nosso convidado. Reabertos os trabalhos, fará uso agora do horário político, vereador Edilson Medeiros. Uma saudação nossa. Especial para o Toninho. Uma saudação coletiva. Senhora Presidente, Giovana Benedete Zanetti, demais vereadores, venho hoje a essa tribuna. Felizmente estive aí, juntamente com a Comissão de Obra, visitando algumas obras em Criciúma, aonde mostra que a cidade continua no caminho certo. Caminho esse, tenho uma certeza que irá longe, né? Estive com o Salésio Lima, o vereador Salésio Lima, Márcio Darós e o nosso vereador Obadias, visitando o Centro Comunitário da Santa Luzia, o ginásio de esporte da Santa Luzia, do bairro Carmélia, e também ali o posto de saúde da Santa Augusta. Hoje tivemos o prazer de estar na sessão, no ato de posse do prefeito
Arleu da Silveira, nosso presidente da Câmara, aonde mostra o quanto essa diversidade dentro do município, a importância da alternância de comando, ora o prefeito, ora vice, ora presidente da Câmara, mostra o quanto o nosso município está em evolução. Da mesma forma, tivemos aí o prazer de estar acompanhando em todos os lugares da cidade a demasiada obra que existe no nosso município. Tendo isso em vista, a importância do nosso município no contexto nacional. Quando se cria um slogan, o Brasil começa aqui, é porque realmente a nossa cidade ela é exemplo, vereador Jair. E dessa forma, a gente só tem que enaltecer o nosso município. Da mesma forma, temos vendo essa evolução em toda a região da cidade. Um abraço a todos. Com a palavra, vereador Juarez Jesus. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais e aqui no plenário. Eu subo na tribuna nessa tarde para divulgar, a pedido do pessoal da Rede de Proteção à Vida, um webinário de valorização à vida, capacitação à prevenção, intervenção e pós-venção ao suicídio, que vai acontecer do dia 27 de setembro ao dia 1º de outubro, das 19 às 21 horas, com os seguintes temas: conceitos e caracterizações sobre suicídio. Dia 27/9, das 20 às 21 horas, capacitação, a maneira correta de levar a informação. Será ministrado também por membros da Rede de Proteção à Vida. Dia 28/9, das 19 às 21 horas, projeto Escolho Viver, atuação em situação de risco de suicídio, com o Dr. Alisson Pontes. Dia 29 de setembro, das 19 às 21 horas, valorização da vida em tempos de pandemia, com o Dr. Tiago Avelar de Aquino. Dia 30/9, uma quinta-feira, das 19 às 21 horas, prevenção e pós-venção em situações de risco de suicídio, com o Dr. Sebastião Ferreira. E, para finalizar, no dia 1º de outubro, ciência e religião, o ecumenismo para salvar vidas, com a psicóloga Georgia Moura, do Instituto Findray, Manuel Mendes, que é um budista, o padre Anderson Christian, da Igreja Católica Apostólica Romana, e o pastor Telmo Martinello, da Igreja Abba Pai Church. Sem dúvida nenhuma, é um pessoal capacitado, que vai trazer um conteúdo bem bacana. Então, quem tiver interesse em participar, entra lá no Instagram da Rede de Proteção à Vida, entra lá no YouTube também, e vai poder acompanhar esse conteúdo aí de qualidade, para que a gente possa também estar ajudando as pessoas que estão precisando bastante, né, nessa questão de valorização à vida e prevenção ao suicídio. Era isso. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Pois é. Muito boa tarde, senhora presidente. Seja muito bem recebida por todos nós aqui. No que precisar, estamos à disposição. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, vereadoras e aqueles que nos assistem também aqui nessa sessão de hoje. Bom, é importante falar que hoje trago o 7 de setembro e os desdobramentos desse dia tão importante no Brasil, porque uma parcela pequena, tenho considerado já hoje pequena, da população brasileira, que usurpou os símbolos nacionais, como a própria bandeira do Brasil, para defender atos antidemocráticos nesse dia tão importante para a gente. Atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e que incluíam, inclusive, com a anuência
do presidente da República sobre não cumprir suas determinações e orientações. E, para além disso, essa é a turma do Deus, Pátria e Família que chega em casa e agride a mulher. Essa é a turma que deixou o ministro Alexandre de Moraes emitir uma nota escrita, né? Depois, aliás, o ministro Alexandre de Moraes emitiu uma nota dizendo, inclusive, que subsidiou o impeachment de crime de responsabilidade sobre o presidente da República. E aí isso motivou, estou fazendo aqui um paralelo, senhora presidente, isso motivou, veja só quem, o sempre ex-presidente e sempre golpista Michel Temer a escrever, junto ao presidente da República, uma carta argumentativa se desculpando com o povo brasileiro. E veja bem, além de se desculpar, em meio a tudo isso acontecia a paralisação dos caminhoneiros e eu quero saber, nobres vereadores, colegas, era sobre os R$ 7,00 da gasolina? Era sobre o aumento de 35% do gás natural? Era o aumento do diesel? Eram os mais de 15 milhões de desempregados nesse país? Eram os mais de 117 milhões na insegurança alimentar? Era sobre, inclusive, o teto de gastos que impôs congelamento de investimentos sobre saúde, educação e assistência social no Brasil para os próximos 20 anos? Não. Era sobre a inflação que aumentou o preço da comida no supermercado? Também não era. Veja bem, era mais uma vez, vereador Edilson, um factoide, como tudo que tem se criado no Brasil. A agenda brasileira não é mais sobre a vida real do povo. É sobre o disse e não disse do presidente da República, infelizmente. E veja, além de tomar conta do debate nacional e além de se tornar um grandíssimo covarde, porque é tigrão na rede social e tigrão no microfone em frente aos negacionistas, mas é um gatinho doméstico frente às instituições brasileiras. É um gatinho doméstico. E mais, tudo isso para enfrentar os seus próprios constrangimentos, a sua própria criada de problema, que não é sobre a vida real do povo brasileiro. Deixo aqui uma frase para encerrar, de Darcy Ribeiro. Tenho tão nítido o Brasil que é, tenho tão nítido o Brasil que pode ser, e há de ser, que me dói o Brasil que é. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Olha a campainha. A dancinha do Dória. Boa noite, senhora presidente. Seja muito bem-vinda nesta semana conosco, enquanto temos o nosso presidente Arleu da Silveira como prefeito da nossa Criciúma. Os demais colegas vereadoras e vereadores, as pessoas que nos assistem no plenário e também pela rede social, TV Câmara e YouTube. Hoje pela manhã, quando estivemos ali no Paço Municipal, no Salão Ouro Negro, naquele ato, numa das falas do prefeito, ele colocou que dos 18 internados que hoje temos com a Covid-19, 50% não tomaram vacina. Não tomaram a vacina. O porquê, a gente não sabe responder. E o outro 50% tomaram a primeira dose. Subimos várias vezes, né, senhoras vereadoras e vereadores, senhores vereadores, a essa tribuna para falar dessa pandemia, da ciência, da vacina e também cutucar aquelas pessoas que não estão cumprindo com a sua parte de tomar a sua vacina quando chega a sua vez, seja por idade ou seja por comorbidade. Pois bem, hoje nós já estamos na idade de 17 anos, pessoas acima de 17 anos, ou então de 12 a 17 com comorbidades. Gostaria de deixar aqui, senhora presidente, uma sugestão, talvez a equipe de saúde, coordenação da imunização desse município, que fizesse um levantamento desses casos de pessoas que não tomaram a sua vacina. Um mapeamento
porque a cidade está distribuída em 6 distritos sanitários, através de 48 unidades de saúde, com as suas coordenações e gerências, para entender o motivo pelo qual. Porque hoje estamos com 132 casos ativos, mas fala-se que, hoje eu ouvi nessa tarde numa reunião, que numa cidade dos Estados Unidos morreu 1.500, mas fomos confirmar a informação e parece que foram apenas 19. Então essas informações ainda nos assustam. Assusta na minha casa, na minha família, na cada uma de vocês. E a vacina está aí e nós esperamos ansiosamente. E eu acho que era importante também esta casa saber o motivo pelas quais essas pessoas não estão querendo tomar a sua vacina na sua oportunidade e depois formar uma estatística negativa em nossos hospitais. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Tem o Zairo e o Nicola. Boa tarde, senhor presidente, o Badias, que está na mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Cumprimento especial aí ao Maico, que está também conosco, o Viola, enfim, todos que nos acompanham nessa casa e todos aqueles que nos acompanham também pelas nossas redes. Senhor presidente, minha fala tem 2 pontos. Já encaminhei para a assessoria agora, uma nova solicitação de MEI dos taxistas, uma luta que a gente vem travando há muito tempo já, e parece-me que a gente vê tanta dificuldade de atendimento, então eu estou fazendo uma nova solicitação e protocolando esse pedido, exatamente porque a lei federal já nos permite e essa cobrança já não é de hoje. Então queremos uma definição em relação a isso e já estamos protocolando um novo requerimento. Presidente, eu ia até apresentar um material ali assim, mas infelizmente não foi possível. Gostaria de lembrar, já foi tratado também, sobre o nosso monumento em homenagem ao mineiro. 1846, ele foi inaugurado, 33 anos de homenagem aos mineiros. Talvez seja um dos maiores símbolos, viu, vereador Edilson, que justifica aí o fato de Criciúma ser a capital brasileira do carvão. Então, nós precisamos conservar, nós precisamos manter, nós precisamos fazer com que a nossa história seja vista, lembrada, cada dia quando você passa naquele local, lembrando daqueles que ajudaram a desenvolver econômico e socialmente o nosso município. Homenagem aos mineiros, a história da cidade, e precisamos imediatamente que seja tomado providência, que seja restaurado, seja transformado, ou melhor dizendo, fazendo com que ele tenha todas as suas características originais. Tem a marreta lá, como é que chama lá? A picareta lá que extraíram, que roubaram, que furtaram, que subtraíram. Gente, qualquer ambiente aí tu encontra uma picareta para colocar no lugar. Não é verdade? Não estou falando dos picaretas, estou falando da picareta. Gente, um pouquinho de esforço, precisamos fazer aquele ambiente apropriado, valorizar as pessoas. Vamos dar atenção para esse caso. Aquele monumento nada mais é do que a simbologia da história da nossa cidade. É a valorização daqueles homens que se sacrificaram, que trabalharam, que ficaram doentes por conta da bendita pneumoconiose. E tantos que morreram, de fato, por as explosões, pelos danos que sofreram por conta dos seus trabalhos no subsolo. Então, senhor presidente, eu estou protocolizando nessa casa hoje esses 2 requerimentos e aí, oportunamente, na próxima sessão, eu estarei trazendo as fotos, as imagens de como era, como está e como nós desejamos que permaneça. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande.
Senhora presidenta, boa tarde. Mesa, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presentes. Eu vou abordar um pouco do nosso pequeno projeto, o PL 69/2021, projeto de vereador, a respeito da vistoria predial periódica nas edificações do município. Esse projeto ele tem o objetivo de prevenir eventuais acidentes e tragédias que decorrem de irregularidades na parte física dos imóveis, por exemplo, esse prédio aqui, bastante antigo. Essa iniciativa, antes de mais nada, visa a segurança do cidadão dentro e fora dos imóveis, e a gente considera, então, a vida útil, a metragem, os materiais empregados, o tipo de uso, a periculosidade, a capacidade total dos ambientes, local de reuniões, etc. Recentemente, vocês acompanharam o desabamento daquele prédio em Miami, 98 vítimas lá na Flórida, e esse projeto aborda este assunto. Esse desabamento matou famílias inteiras que dormiam de madrugada, né, quando o prédio veio abaixo. E já tinha, nesse caso desse edifício, um relatório que apontava irregularidades desde 2018. Recentemente, em Osasco, uma igreja desabou, causando 26 óbitos. O desabamento de um mezanino de uma loja num shopping de São Paulo deixou pelo menos 6 feridos. Esse acidente foi causado, senhores, pelo colapso em uma das vigas da estrutura. Em Fortaleza, o desabamento do edifício Andréa foi muito divulgado, né? Deixou 4 mortos e 9 vítimas fatais. E aqui em Içara, traumatizou a região, então deixou 4 mortos, o desabamento do prédio dos Correios por sobrepeso e falha estrutural. Esse projeto, vereadora Giovana, foi apresentado em 2013 por vereador e não prosperou. Em 2019, o mesmo assunto foi tema do projeto de lei do colega Salésio, também não prosperou. No ano de 2020, nós recebemos representantes aqui de entidades de engenharia, estudiosos do assunto, envolvidos, que apresentaram um novo projeto, né? Então, a gente protocolou com esse número 69. Nas obras novas, a gente sabe que é feita a vistoria, vereador Toninho, Corpo de Bombeiros, para ter o habite. Nós estamos falando aqui dos prédios já existentes, né? As demais vistorias periódicas das edificações, segundo esse projeto de lei, deverão atender os prazos estabelecidos, né? E não poderão ser maiores que os limites máximos de periodicidade neles estabelecidos, considerando, então, todos os aspectos técnicos, né, que envolvem uma obra física. Eu repito, nós pretendemos com esse projeto que esta casa faça um debate sobre essa situação. Quer dizer, já que não é eterno a garantia das estruturas físicas que estão na cidade, não é eterno, né? Tudo isso tem vida útil. E isso ameaça muitos imóveis, principalmente os muitos antigos, que representam, tanto para os ocupantes como as pessoas do seu entorno, uma questão de segurança e precisam de um olhar técnico periódico para ver se oferecem segurança ao cidadão. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, hein? Com a palavra, vereador Nicola Martins. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Obrigado, senhora presidenta. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres colegas. É uma alegria ver a senhora aqui presente, cumprimentar o público que nos assiste de casa, o público que está aqui presente, Hugo Nascimento, Chaminé, Maicon, o Viola, que está sempre aqui presente também. Queria só lembrar uma frase de Roberto Campos, grande Roberto Campos, que dizia que, infelizmente, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. Então, essa é a minha opinião em relação a muito do que está acontecendo aqui. Roberto Campos, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. E, em segundo lugar, presidente, destacar a nossa audiência pública que aconteceu na última quinta-feira, agradecer a presença dos vereadores Daniel Antunes, vereador Salésio Lima, vereador Kaminski, vereador Juarez de Jesus, Paulo Ferrarese, Manuel Rosengue, que participaram ativamente da nossa audiência pública para debater a segurança. Nós vimos um grande raio-x da segurança pública criciumense. O tenente-coronel Sartor trouxe dados realmente estarrecedores,
que mostram o quanto nós precisamos estar atentos a essa situação da segurança pública. Nós vamos até o governo do estado, vamos pedir maior efetivo, sim, mas nós precisamos também, enquanto vereadores, ressaltar a importância dos boletins de ocorrência e dos registros. Nós precisamos incentivar as pessoas, os cidadãos criciumenses, a registrarem as suas ocorrências, os pequenos furtos principalmente, porque somente com esses dados é que eles vão ter estatística para posteriormente, na distribuição dos efetivos novos, olharem para Criciúma com a atenção que merece. E não só a atenção virtual, a atenção real. Então nós precisamos registrar as ocorrências. E é muito fácil registrar a ocorrência hoje em dia. Pelo próprio site da Polícia Civil você consegue registrar um BO. Pelo aplicativo você consegue registrar um BO. Então, um dos encaminhamentos foi justamente esse envolvendo uma campanha de conscientização sobre a ocorrência. E hoje, inclusive, presidente, também trocando um pouco o assunto, hoje chegou à casa um projeto da nova lei do auxílio atleta, né? Um projeto que está sendo construído desde a época que eu estava na presidência da Fundação Municipal de Esportes. Nós estamos discutindo uma nova lei de auxílio atleta que privilegia a base, privilegia a formação do atleta, não só baseado em resultado, mas para que consiga atingir o resultado, às vezes é preciso um auxílio para que aquele atleta possa continuar praticando, treinando e chegando no Molesc, nos joguinhos abertos, numa competição. E hoje chegou a casa a nova lei do auxílio atleta, o prefeito encaminhou para cá, a lei foi construída há mais de um ano e agora chega para que seja debatida, para que seja construída e para que iniciemos 2022 com uma nova lei de auxílio atleta. Obrigado, presidente. Eu gostaria de cumprimentar os colegas que nos acompanham aqui nas galerias, o Elton Dal Ponte, mais conhecido como Chaminé, vice-presidente do bairro Naspolini, Maicon Saviato, professor, também nos acompanha, e o Hugo Nascimento, também suplente de vereador, e Eduardo Viola, da Santa Luzia, sempre presente. Então, terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, requerimento 658-2021, autor o vereador Antônio Manuel. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de revitalização na pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Antônio Daré, do bairro Vila Rica. Em caso afirmativo, informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 1201-2021, autor o vereador Zário José Casagrande. Realizar estudo visando a sinalização da rodovia Antônio Juste no bairro Universitário, próximo à entrada de veículos da Unesc. Para a Unesc. Indicação 1202-2021, autor o vereador Zário Casagrande. Restauração e manutenção da estátua do Menineiro. Reposição dos objetos de trabalho furtados e revitalização do respectivo espaço situado na Praça Nereu Ramos. Indicação 1203-2021, autor o vereador Zário Casagrande. Colocação de placa indicativa com o nome Juana Rocha Teixeira, localizado no bairro Linha Anta. Indicação 1204-2021, autor o vereador Zário Casagrande, colocação de placa indicativa com o nome Rua Quintino Escrimi, localizada no loteamento Vale do Horizonte, no bairro Linha Anta. Indicação 1205-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, repintura da faixa de pedestres, localizada na rua 15 de novembro, esquina com a rua Major Acácio Moreira, de frente ao edifício Toronto, no centro. Indicação 1206-2021, autor vereador Paulo Ferrarese, repintura da faixa de pedestres, localizada na rua 15 de novembro, esquina com a rua Princesa Isabel, de frente ao edifício Vezano, centro. Requerimento 659-2021, autor vereador Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de instalação de placas denominativas indicativas com o respectivo CEP em diversas ruas localizadas no bairro Vila Manaus. Em caso afirmativo, informar outro sim os prazos das respectivas instalações. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Nicola Martins. Senhora presidente, quero solicitar a inclusão em pauta do PLC do Executivo 40, aprovado em todas as comissões, e fazer um agradecimento a todas as comissões, principalmente aos presidentes das comissões Salésio Lima, Giovana Mondardo e Jair Alexandre, por terem aprovado em suas comissões hoje. Inclusão em pauta do PLC 40. Em votação, a inclusão em pauta do PLC 40. Os favoráveis continuem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 660-2021, autor o vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando que está sendo implantado o sistema de esgotamento sanitário na rua São Pedro, bairro Próspera, que informe, após a conclusão do respectivo serviço, há planejamento para a pavimentação asfáltica ou apenas a recolocação das lajotas que foram removidas para a execução da obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste. Essa é uma demanda que chegou até o meu gabinete dos moradores da rua São Pedro, no bairro Próspera, devido à implantação do sistema de esgotamento sanitário naquela rua, e que é um caso que vem acontecendo em toda a nossa cidade. E há um desespero por parte dos moradores de saber se realmente vai ser feito pavimentação ou vai ser recolocada as lajotas. Eu estive acompanhando nesse caso específico e os moradores passam uma dificuldade, vereador Kaminski, porque a Casan passa, rasga a rua e depois uma dificuldade enorme. As empresas que são terceirizadas têm uma dificuldade de fazer um serviço de qualidade e muita demora no serviço. E os moradores nos chamam, dizem, pô, Juarez, nos ajuda, porque passaram aqui, rasgaram a rua e a gente quer entrar com os veículos, não consegue entrar. Aí chama o responsável pela empreiteira, aí, mas hoje não tem material. E fica aquela dificuldade para os moradores. Então, lógico, esse também é um requerimento do colega vereador Manuel Rosengue. Eu estava dando uma lida aqui no 670, ele pergunta de quem realmente é essa responsabilidade de quando rasga essas ruas. Porque se, nesse caso aqui específico, se realmente não vai pavimentar, tem que fazer um serviço de qualidade, não fazer o que eles estão fazendo. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 1207-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre, implantação de sinalização incluindo a pintura de faixas de pedestres e de placas indicativas de pare em diversas ruas do bairro Maria Céu. Indicação 1208-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre, pavimentação da rua Regina Aparecida Rodrigues, no bairro Floresta. Indicação 1209-2021, autor vereador Juarez de Jesus dos Santos, limpeza dos entulhos depositados às margens da rua Frederico Zilli, de fronte à ponte da rua Felipe Colombo, bairro Vila Zulema. Requerimento 661-2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, considerando que estamos em setembro, mês de conscientização e prevenção ao suicídio em nossa cidade, tem um histórico elevado de casos, solicitando as seguintes informações: quais ações estão sendo realizadas pelo município através das unidades de saúde e atendimentos externos para prevenir os casos de suicídio em nossa cidade. Quais os números de mortes por suicídio nos anos de 2019, 2020 e 2021? Em casos de emergência onde ocorre tentativa de suicídio, existe algum tipo de acolhimento por parte do município?
quando um paciente precisa de atendimento psicológico ou psiquiátrico em momento de crise, surto, onde buscam atendimento. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, e também dar aqui as boas-vindas ao meu colega vizinho, Elton Dal Ponte, está ali, e todos que estão aqui no plenário nos assistindo. Presidente, dia 10 de setembro, a última sexta-feira, foi um dia de conscientização e o Dia Mundial de Combate, de Prevenção ao Suicídio. No mundo, de cada 100 mortes, uma delas é por suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, morre uma pessoa por suicídio. Como esse requerimento lido agora pelo secretário da mesa, informa também que Criciúma tem um alto índice de suicídio. No decorrer dos meses do ano, temos o maio laranja, o setembro amarelo, agora está chegando o mês que vem o outubro rosa, e vem o novembro do homem, da saúde do homem, que é o azul. E eu fico pensando, será que todas essas cores, as quais criam formas temáticas para as campanhas de saúde, senhora presidente, é um teatro para que a população fique esperando uma ação mais completa ou convincente de prevenção? Hoje nós estamos no dia 13 de setembro. Daqui a 2 dias, nós já estamos virando para a segunda quinzena do mês, que nós acabamos de falar aqui dessa alta estatística de mortes por suicídio. E esse requerimento, justamente, ele questiona a Secretaria de Saúde para saber quais ações estão programadas para este mês. No último sábado, aconteceu uma ação na praça, composta e promovida pelos CAPs, CAPS-AD, CAPS-I e os outros CAPs que essa cidade conta. Dos 12 psicólogos que contam, os profissionais ali da coordenação multiprofissional, que também faz a parte da saúde mental, nenhum deles foram convidados ou convocados para fazer, junto às 48 unidades de saúde deste município, uma ação preventiva. Mas você tem certeza disso, vereador? Tenho. Porque hoje esse gabinete, o gabinete desse vereador, fez ligações para os CAPs, bem como para alguns psicólogos, e não tem este chamamento. Isso me preocupa muito, vereadora. Sem contar as condições de saúde mental, também por sequelas da Covid-19. E por isso pedi esses números aqui através desse requerimento e peço aprovação. Mas o mais importante do que apresentar os números de mortes por suicídio é nós trabalharmos com muita eficácia as campanhas de prevenção em nosso município. Era isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 12/10/2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, limpeza e roçada da vegetação da rua Pedro Álvares Cabral, nos fundos com o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, bairro Operária Nova. Indicação 12/11/2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, roçada de vegetação da rua Ademar Canarim, nos fundos da Cribás, no bairro Cristo Redentor. Indicação 12/12/2021, autor vereador Edilson Medeiros, limpeza de Boca de Lobo nos bairros de Santa Luzia, Universitário e Jardim Angélica.
bairros Santa Augusta, Universitário e Jardim Angélica. Indicação 12-13-2021, vereador, autor Salésio Lima, colocação de sinalização vertical e pintura de sinalização horizontal de trânsito, ambos de pare no cruzamento com a Guerra Junqueira, com a Rua Pará, no bairro Próspera. Indicação 12-14-2021, autor vereador Salésio Lima, pintura de sinalização horizontal de trânsito em toda a extensão da Rua José Patrocínio, no centro. Requerimento 662-2021, autor vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre a possibilidade de instalação de equipamento de controle de velocidade na Rua Nicolau Machado de Souza, localizado no bairro Recanto Verde. Caso não seja possível, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 663-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina e ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações sobre as cirurgias eletivas. As cirurgias eletivas representadas durante a pandemia da Covid-19 já voltaram a serem realizadas? Caso a resposta seja negativa, se existe previsão de regresso? Se houve um retorno, quantas cirurgias estão sendo feitas no município de Criciúma? Qual a quantidade e a especialidade das cirurgias em fila de espera no município de Criciúma? Qual a programação e o planejamento para atender as pessoas que estão aguardando pelas cirurgias eletivas no município de Criciúma? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Salésio Lima. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhora presidente, membros da mesa, os vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite, nessa sessão. Senhora presidente, é constante chegar até nós, vereadores, não só a esse vereador, mas eu sei que a todos, esse tipo de reclamação sobre as cirurgias eletivas. A gente sabe que, através da pandemia, isso tudo parou, com uma cautela muito grande, mas precisamos dar continuidade em todo esse trabalho que ficou parado há muito tempo. E o nosso requerimento, ele é encaminhado ao governo do estado e também ao município de Criciúma. Por quê? Hoje pela manhã, inclusive, eu estive com o secretário Acélio Casagrande, onde ele nos pontuou que a prefeitura tem feito o trabalho dela. O que compete a ela que são os exames, os encaminhamentos, todo tipo, até chegar no ponto que é a cirurgia. Aí passa a ser do governo do estado. Por isso que esse requerimento, a gente sabe que alguma coisa já retomou, mas nós queremos os números exatos. As cirurgias eletivas represadas durante a pandemia da Covid-19 já voltaram a ser realizadas? Caso a resposta seja negativa, existe uma previsão do regresso dessas cirurgias? E se houve o retorno, quantas cirurgias estão sendo feitas no município de Criciúma? Qual a quantidade e a especialidade das cirurgias em fila de espera no município de Criciúma? E qual a programação, o planejamento para atender as pessoas que estão aguardando pelas cirurgias no nosso município? E aí, um meio de comunicação tomou a liberdade, viu o requerimento no site da Câmara e interpelou o nosso secretário André Mota Ribeiro. Achei interessante a colocação dele, que informou que planeja iniciar uma força-tarefa a partir do 1º dia de outubro. Está no site. Assume um compromisso de atenuar o quadro, regionalizar mais acesso à população. Palavras do nosso secretário André. Nós tínhamos, aí ele fala, nós tínhamos 40 mil, olha só, nós tínhamos 40 mil antes da pandemia. Estamos com mais de 60 mil represados. Palavras do secretário. E aí, como fazer? Então, diminuir consideravelmente, diz ele, a fila em 6 meses. Previsão dele. E ofertar mais e custear melhor. Senhora presidente, nós somos a única chance, a única voz do povo nessa situação.
E é por isso que precisamos dar uma atenção muito maior a essa bandeira, digamos assim, que não é uma bandeira, é uma necessidade da população de Criciúma, fazer a sua cirurgia. Muitas pessoas estão esperando há anos já. Muitas já partiram também. E a gente sabe disso, porque não foram atendidas. Então, o nosso requerimento, ele quer saber exatamente aonde parou, por que parou, quantos tem, quantos vão fazer, quando é que começa, qual é o atendimento, para que a população possa saber. Certamente, eu estarei lendo aqui a resposta do nosso secretário de saúde, se assim chegar a essa casa. Muito obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. O senhor dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais também aqui presencial. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns ao vereador Salésio Lima por esse requerimento tão importante para as pessoas que vêm sofrendo no nosso estado de Santa Catarina, mas principalmente no nosso município, a qual legislamos e estamos aí para defender a nossa população. Vereadores, nós temos alguns contratos, o governo do estado, o governo do município é o gestor, e tem contrato com os hospitais do estado e aqui no nosso município. E quando se faz um contrato para tantas cirurgias eletivas, tantos exames e assim por diante. E se continuar assim, vereadores, apenas com contrato, nós vamos levar 10 anos para fazer essas cirurgias. 60 mil cirurgias vai 10 anos, porque vai entrar outras na fila. Se não tiver um multirão de cirurgias, porque quando se faz um multirão, o Estado paga melhor. E só assim, porque não há interesse dos hospitais fazer cirurgia no preço dos contratos. Porque quando se faz contrato, cirurgias cardiológicas, ortopédicas, que isso dá um ganho maior aos hospitais. E quando se fala de cirurgias eletivas, é R$200, R$300 para fazer uma cirurgia. Então, não há interesse dos médicos. E volto a reforçar. Enquanto o Estado não contratar cirurgias eletivas, vamos ficar na mesma coisa. Dizer aos senhores que não temos angiologista, mudando, desculpa aí, mas na rede municipal, isso há 4, 5 anos. E só temos quando é contratado em regime de mutirão ou através do consórcio. Então, é isso que o Estado tem que fazer. Se o secretário de saúde do Estado, o governador, não se manifestar, contratar cirurgias em regime de mutirão, pode ter certeza que nós vamos ter perda de muitos pacientes, da parte vereadora, presidente. Então, ontem mesmo, o governador Carlos Moisés postou em suas redes sociais o seguinte texto: estamos planejando um mutirão para acelerar a realização de 40 mil cirurgias eletivas em um período de 6 meses, a partir de novembro. Esse trabalho vai reduzir o impacto das filas de espera e nos agendamentos dos seguintes procedimentos. Então, na verdade, é o que tem planejado o governo, é o sistema de mutirão. É isso. Beleza. Que bom que está se pensando. Vamos torcer. O requerimento é importante, porque temos que cobrar realmente a necessidade do nosso povo. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 12.15.2021, autor vereador Júlio César Kaminski, reparos na pavimentação com lajotas da rua Aquiles Pizete, de frente à casa 209, no bairro Mina Brasil. Questão de ordem cedida à vereadora Roseli De Luca. Senhora presidente, eu só queria convidar os vereadores, principalmente os vereadores que fazem parte da Frente Parlamentar do Covid, que amanhã, às 15h30, vai vir a administradora do Instituto Harmony, que era o instituto que administrava o Hospital de Romaina. Eles deixaram o hospital por conta da diminuição, graças a Deus, né, do Covid, a partir do dia 1º de setembro. Então, eles vão vir aqui amanhã para fazer uma prestação de contas e tirar as dúvidas dos vereadores sobre tudo o que aconteceu, né, nesse período que eles ficaram administrando o hospital. Então, amanhã, né, a administradora é Franciele Bortolotto, ela vai ser aqui a partir das 15h30. Então, até foi um pedido da casa que as frentes parlamentares começassem às 15h30 e daí das drogas às 16, para deixar esse período, né, das 16h30 até as 17h, para eles estarem administrando a questão para começar a sessão. Então, a Frente Parlamentar do Covid passou para as 15h30. Então, convite aos vereadores, e se os outros vereadores também quiserem comparecer, certo? Obrigado, presidente. Indicação 12.16.2021, autor vereador Júlio Kaminski, limpeza da rua Lídio da Soler, localizada no bairro Tereza Cristina. Indicação 12.17.2021, autor vereador Júlio Kaminski, limpeza e reparos na Boca de Lobo, localizado na esquina com a rua Lídio da Soler, do bairro Tereza Cristina. Indicação 12.18.2021, autor vereador Júlio Kaminski, reparos na calçada da rua João Sequinel, do bairro Picorreia. Indicação 12.19.2021, autor vereador Júlio Kaminski, instalação de placas indicativas de lombada na rua São Francisco do Sul, de frente ao centro comunitário do bairro Boa Vista. Indicação 12.20.2021, autor vereador Júlio Kaminski, reparos na pavimentação asfáltica da Travessa Pomerode, de frente à Casa 100, no bairro Boa Vista. Indicação 12.21.2021, autor vereador Júlio Kaminski, recuperação da Boca de Lobo da rua Silvino Rovares, de frente à Casa 220, no bairro Paraíso. Requerimento 664.2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, considerando o momento qual estamos vivenciando em relação à pandemia da Covid-19 e a necessidade de garantir vacinação a toda a população, solicitamos que encaminhe informações sobre a lotação da técnica de enfermagem vacinadora Patrícia da Cunha Generoso da Rosa, no Paço Municipal da Secretaria de Saúde, e que informe quais atividades a mesma vem desenvolvendo. Questiono também como está o déficit dos técnicos de enfermagem e vacinadores da rede de atendimento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 665-2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações sobre as reuniões técnicas. Como está distribuído o serviço social nos distritos? Como são realizadas as reuniões da categoria? Há necessidade de reunião técnica semanal, considerando que os profissionais precisam ausentar-se dos espaços de trabalho e atendimento? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 666-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando os motivos de não providenciar a resposta da tampa de boca de lobo da rua Gaspar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 667-2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando os motivos da não realização da substituição da tampa de boca de lobo existente na rua Piauí, de frente ao Círculo Operário Criciumense, no bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 12.22.2021, autor vereador Manuel Rosengue, recapeamento com a camada asfáltica em buracos existentes na extensão da rua Tocantins, no bairro Argentina. Indicação 12.23.2021, autor vereador Manuel Rosengue, limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na rua Venceslau Braz, de frente à maternidade do Hospital Santa Catarina Operária, bairro Operária Nova. Requerimento 668-2021, autor vereador Manuel Rosengue, realização de audiência pública virtual devido às restrições legais, com a finalidade de discutir e debater as políticas públicas sobre saúde mental e políticas públicas sobre drogas. Tal audiência pública virtual realizar-se-á no dia 23 de setembro de 2021, quinta-feira, às 19 horas, com a participação do Dr. Gustavo Camilo Batista, diretor de Políticas Públicas e de Articulação Institucional do Ministério de Justiça e de toda a sociedade, realizada através do sistema e ferramenta da internet da Câmara Municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 12.24.2021, autor vereador Daniel Manuel Rosengue da Silva, conserto da boca de lobo da rua Venceslau Braz, de frente ao número 780, no bairro Operária Nova. Indicação 12.25.2021, autor vereador Márcio Darós. Construção da lombada da rua Nicolau Machado de Souza, de frente ao número 801, no bairro Recanto Verde. Requerimento 669-2021, autor vereador Márcio Darós. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de colocação de iluminação pública na rodovia S68, quilômetro 369, que liga o bairro Mina Brasil ao bairro São Simão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 670-2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, que informe a esta Casa Legislativa da responsabilidade de conserto de calçadas quando estas são quebradas por empresas, principalmente a Casan, para ter acesso à tubulação de água potável ou à rede de esgoto, caso corriqueiro que está acontecendo no cotidiano deste município. Pergunto, de quem é a responsabilidade pelas despesas oriundas para o referido conserto? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 12.26.2021, autor vereador Márcio Darós da Luz, construção de uma faixa elevada com sinalização vertical e horizontal na rua Raimundo Pucker, de frente à escola Padre Ludovico Cóccolo, no bairro São Luís. Indicação 12.27.2021, autor vereador Manuel Rosengue, roçada e limpeza de um terreno localizado no cruzamento das ruas Anitápolis com a Valdir Porto Correia, do bairro Operária Nova. Indicação 12.28.2021, autor vereador Márcio Darós da Luz, construção de duas faixas elevadas para travessia de pedestres com a sinalização vertical e horizontal na rua Domingos Neto, bairro São Luís. Indicação 12.29.2021, autor vereador Márcio Darós, construção de lombada na rua Linha 3 Ribeirões, de frente à casa 106, bairro Bosque do Repouso. E indicação 12.30.2021, autor vereador Manuel Rosengue, nivelamento na tampa de rede de esgoto da rua Venceslau Braz, de frente ao número 780, no bairro Operária Nova. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
Ah, tá. Melhor. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 053 de 2021, de autoria do vereador Nicola Martins, ao acadêmico senhor Luiz Eduardo Candiotto Tereza. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 53/2021, autor... Moção 53/2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente ao senhor Luiz Eduardo Candiotto Tereza da presente moção de aplauso conforme segue. No dia 7 de setembro do corrente ano foi realizada a etapa final da 10ª edição da Gincana Nacional de Economia, tendo o acadêmico do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Luiz Eduardo Candiotto Tereza, conquistando o primeiro lugar da competição. A Gincana Nacional da Economia é realizada pelo Conselho Federal de Economia e reúne estudantes de todo o Brasil. O acadêmico Luiz Eduardo chegou à etapa nacional por ter sido o campeão da seletiva em Santa Catarina, disputada em julho. Os finalistas, um por estado, representavam as mais diversas instituições entre as universidades federais, estaduais e comunitárias. Luiz Eduardo tem 19 anos, é natural de Criciúma e ingressou no curso de Ciências Econômicas no ano de 2020. Apesar do pouco tempo da graduação, o acadêmico representando Santa Catarina conquistou o primeiro lugar da Gincana Nacional de Economia por seu ótimo desempenho na competição e por levar o nome de Criciúma para todo o Brasil. Propõe-se esta moção de aplauso. Ante o exposto, ouvindo ao plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao acadêmico Luiz Eduardo Candiotto Tereza pela conquista do primeiro lugar da 10ª edição da Gincana Nacional de Economia, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala de Sessões, 8 de setembro de 2021, vereador Nicola Martins, partido do PSDB. Em discussão. Com a palavra, vereador Nicola Martins, autor da moção. Senhora presidente, nobres colegas, sempre no sentido de homenagear com responsabilidade, hoje eu trago a apreciação dos colegas essa moção 53 de 2021, em homenagem ao acadêmico do curso de Economia da Unesc, Luiz Eduardo Candiotto Tereza, sobrinho do nosso vereador Júlio Kaminski também, né? Então a inteligência vem de família também, não tenho a menor dúvida disso. Morador da Grande Próspera, vereador Toninho, vereador Juarez. E o Luiz Eduardo, já conheço ele há pouco mais de um ano, e sempre muito dedicado, muito inteligente, muito preocupado com a sociedade e envolvido com o centro acadêmico também de Economia da nossa Unesc, e participou dessa Gincana Nacional, 10ª Gincana Nacional de Economia, foi o campeão estadual, por isso conseguiu a vaga para participar da etapa nacional, e participou de forma muito tranquila e sendo campeão, né, dessa etapa nacional, deixando para trás um acadêmico da Universidade Federal de Juiz de Fora e 2 acadêmicos da Universidade Federal do Espírito Santo, que ficaram em terceiro e 4º lugar. Recebeu ali R$ 2.500 pela vitória e o orgulho para a Unesc principalmente. É uma oportunidade muito interessante essa. A gente tem algumas fotos, se a equipe técnica puder soltar também dessa vitória do Luiz Eduardo, aí ele participando da etapa da Gincana Nacional, pode passar, aí como campeão da Gincana Nacional de Economia, pode passar, aí uma imagem sobre a vitória dele, bastante feliz com essa vitória. E a última foto, a foto da participação durante a competição, que foi toda feita de forma online. Acho que eram essas 4 fotos que nós tínhamos à disposição. Então, parabenizar o Luiz Eduardo, parabenizar o professor Tiago Fabres, né, do curso de Economia. O Luiz Eduardo iniciou no ano passado e já traz esse louro
para o curso de Economia da nossa Unesc. E parabenizando os dois, parabenizo também a reitora Luciane Sereta e toda a equipe da Unesc. Caso aprovada, e nós devemos entregar essa moção na próxima semana, e aí eu informarei todos os colegas sobre essa oportunidade para que se façam presentes também. Peço o apoio dos colegas na aprovação dessa moção. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Eu já votei? Zairo votou? A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 080 de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis de domínio do município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Ah, o meu que travou agora. Votação encerrada.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Esse aqui que eu li agora, esse aqui já li. Esse aqui também já. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 059 de 2021, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, que denomina Rua Mário Somariva. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada? Votação liberada. Votação liberada. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Gilmar. Eu não voto mesmo. Todo mundo votou? Eu não voto. Ih, votei agora. Pode ver esse aqui na sequência. Né? Tu votasse no 80? Votei. Posso ler? Será esses 80 e vota tudo em volta. Todo mundo votou? Daniel? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores para que façamos a votação em bloco dos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo PLC 36, PLC 37, 38 e 39 de 2021, todos relacionados a zoneamento do solo. Em votação simbólica, gostaríamos que vocês votassem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, todos os projetos mencionados foram analisados pelas comissões, tendo a Comissão de Justiça e Redação opinado pela legalidade e constitucionalidade e as comissões de obras, de educação e de fiscalização opinado pela aprovação, encaminhando a deliberação do plenário. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Nesses tu vamos. 4, né? 4. Acho que eu vou suspender por 2 minutos para discutir o próximo, para ver se vai ter a segunda. Para colocar em questão. Deu? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PL-CPE 040 de 2021, encaminhado pelo prefeito municipal, que insere o parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 427 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 287 de 2018. Tratando acerca da COSIP, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. O projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão, o projeto.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente vota nesse, né? Ela vai suspender para conversar. Eu vou suspender. Votação encerrada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Eu gostaria de encerrar os trabalhos por até 2 minutinhos para a gente discutir. Reabertos os trabalhos. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima a ser realizada em caráter extraordinário, logo após o encerramento desta sessão, nos termos do artigo 102, 1 do Regimento Interno, com a seguinte pauta: segunda discussão e votação do PL-CPE 40 de 2021.